É isso aí, programa Casa do Mr. Volpe entrando no ar ao vivo aqui através da rádio Start FM. A gente tá ao vivo pelo YouTube e pelo site da rádio www.radiostartfm.com.br. Lembrando, a Casa do Mr. Volpe tem o apoio da Idealizare, a assessoria de imprensa, Academia MBM, Pimenta Romã e a essência da alma. E também Seven, corretora de planos de saúde e seguro. Bom, hoje a gente vai tratar de um assunto diferente no nosso programa. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, que você já tá vendo ela aqui no ar, né? Temos o recado da bruxa, que hoje também está diferente. Isabel Vasconcelos, tudo bem? Boa noite, Volpe. Boa noite aos seus ouvintes. Boa noite. Temos um recado diferente hoje, né, Bel? Diferente? É. Por quê? Você falou que tinha um recado de espiritualidade hoje, né? Ah, e você achou diferente? É, porque hoje nós estamos com uma kardecista espírita aqui no nosso programa, a nossa convidada. Mesmo? É. Tem. Nada é coincidência, hein? Olha só, hein? Na verdade não existem coincidências, né? Tudo é sincronicidade. A gente se liga, né, na mesma corrente. Pois é. Eu quis falar de espiritualidade porque eu terminei o programa passado dizendo para você que o seu programa promove a espiritualidade, não é? Certo. Aí eu pensando no que é essa espiritualidade, porque hoje está na moda, né? Então, tem muita gente por aí que frequenta círculo esotérico, igreja evangélica, igreja católica, kardecista, o que seja, né? E não tem nada de espiritualidade. Porque na prática, na vida do dia a dia, algumas dessas pessoas pisam na bola toda hora, batem na mulher, puxam o tapete do colega de trabalho, são sacanas, corruptas, né? Pois é, olha... igrejas e tal, e fica com aquela espiritualidade de fachada, entre aspas. Olha que coisa louca isso, Isabel. A gente estava aqui nos bastidores justamente falando disso. Ah, tá vendo? É sintonia total da gente. Porque nós, graças a Deus, temos esse privilégio, nós todos, de conseguir trabalhar a nossa espiritualidade. Porque a espiritualidade não é um produto que você compra na loja e acabou que você tem ele. A espiritualidade é construída no dia a dia, cada passo. E para construir o nosso interior, que nada mais é do que isso, a espiritualidade, construir no nosso ser interior e entrar em contato com ele, não é? Para fazer isso, a gente depende das nossas ações práticas no dia a dia. Parece uma incoerência, mas não é. Porque quando a gente age para o lado do bem, porque ninguém é anjo, né, Volpe? Todo mundo pisa na bola, mesmo que a gente não queira, que a gente tenha a melhor intenção, a melhor das intenções, a gente erra, né? A gente é humano. Mas quando a gente tenta caminhar pelo caminho que a gente acredita que é o certo, que é o do bem, que é o lado da luz, as ações é que vão trazendo para dentro de nós essa espiritualidade. Quem vai pela vida só querendo tirar vantagem, só querendo as coisas materiais, não sei o quê, não consegue nunca essa espiritualidade. Porque ela vem dessa tentativa de todos nós de caminhar pelo lado da luz, caminhar pelo lado do bem, caminhar pela alegria, pela alegria de viver, como dizia o meu irmão Alvan, né? Pela alegria de viver, entendeu? Então, é isso que eu acho que é a verdadeira espiritualidade. Não importa se você adotou essa religião, aquela maneira de pensar, se você é Rosa Cruz, se você é maçom, se você é católico, espírita, evangélico, o que for, né? Uma religião africana, candomblé, umbanda, não interessa. O que interessa é que você
só atinge a verdadeira espiritualidade quando a sua ação no dia a dia é a ação do caminho, do bem, do amor, da compreensão, da tolerância, enfim, todos os sentimentos e ações que estão do lado da luz. É isso aí, Isabel. A nossa convidada está concordando plenamente com você. Que beleza. Manda um beijo grande para ela. Para você também, um outro bem grande no seu coração. Obrigada. Seu site, Isabel, seus contatos. www.isabel com S Vasconcelos com 2 L's.com.br. Legal, semana que vem estamos de volta aí com mais um recadinho da bruxa com Isabel Vasconcelos, isso aí? É isso aí. Falou! Tchau, Bel! Bom final de semana. Tudo bem. Tchau. É isso aí, recadinho da bruxa e hoje coincidiu. Não há coincidência. Não há coincidência. Bom, deixa eu apresentar a nossa convidada aqui, que eu já tô falando com ela. É a Madu Flood. Flood. É um nome diferente. Flood é meu sobrenome, é origem sueca. Isso. É origem sueca. Isso, graças a Deus nós somos descendentes suecos. Olha, que legal. Ela é kardecista, espírita, Eu sou educadora espírita, né? A gente fala educadora, nós não somos expositores, não somos professores, somos alunos eternos, né? Uhum. Então a gente diz, como educador, é aquele que leva um conhecimento, leva orientação, só isso. Tá certo. Simplesmente a gente chegou antes e aguarda aquele que vem chegando depois para orientar. Tá certo. Você tem um recado para abrir a sua participação, né? A bruxa estava falando uma coisa tão linda. A bruxa, viu? Desculpa, Isabel. Não, mas é carinhoso, hein? Sabe por que é o carinhoso. Recado da bruxa? Porque ela escreveu um livro. Todas as mulheres são bruxas. Somos mesmo. Então, aí a gente... mas é verdade. No bom sentido. No bom sentido, existem exceções. Não é aquela bruxa de cor. O bom sentido grande, é a regra. grande, Não, mas poderia ser. Até acho lindo aquele chapéuzão, aquela coisa linda, né? Mas no bom sentido, somos todas bruxas. Justamente, nós queríamos... abrir, né, no caso, complementando o que a Isabel nos disse, e pedindo nesse momento que nosso pensamento, nossa mente, nosso coração se eleve a Deus, se ligue a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, aquele que está conosco a cada segundo da nossa existência. Nós, na maioria das vezes, não percebemos Jesus, não percebemos Deus, estamos muito ligados às coisas materiais. Mas nesse momento especialmente, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, permitindo a que Ele nos permita entrar em conexão com a espiritualidade que presente, porque onde estamos falando coisas boas, quando estamos falando de Deus, sempre a espiritualidade está presente, mas justamente com a orientação e com a autorização de Jesus, que é o nosso mestre e governador desse planeta. Portanto, nós pedimos licença para falarmos sobre a doutrina espírita, ou mais essencialmente sobre o espiritismo, naquilo que nós podemos informar de acordo com as nossas limitações, na verdade. Então pedimos a Jesus, nosso mestre amado, que nos dê a sustentação necessária, e aos mentores, amigos, espíritos amigos e protetores, que nos envolva nesse momento, a todos nós, aqui no estúdio, e aqueles todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Diz você aqui que aqui no estúdio tem uma plateia, né? Todo lugar, né? Toda vez que você, em todo lugar que você, tanto na coisa boa como na ruim, existem espíritos. Então nós estamos aqui em poucas pessoas, mas nós temos centenas de espíritos, porque é uma outra dimensão, é muito maior, é lógico que eles não estão aqui dentro. É uma outra dimensão, nós estamos ligados pela sintonia, estamos sincronizados, como a Isabel fala, né? Tem uma sincronização, então estamos em sintonia. Então, de acordo com o nosso nível de pensamento, é o nível de espíritos que estão agora aqui nos ouvindo. Eles estão do lado de lá, mas estão não é do lado de lá, é uma outra dimensão, mas é aqui mesmo.
Difícil entendi. explicar, né? É difícil, por É isso que eu tão estou sutil, perguntando. a linha é tão tênue, é tão sutil, porque nós estamos interligados, entendeu? Então, aqui mesmo, quando eu abri por acaso aqui o Livro dos Espíritos, né, que caiu aqui na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, é que nós estamos interligados, nós estamos assim em sintonia mental com eles. Então, depende, dentro do teu pensamento, da tua forma de pensamento, o tipo de sintonia que você vai ter, o tipo de espírito que vai estar em sintonia com você. Entendi. Mas eu vou deixar para você também discernir, porque senão eu vou falando. Não, mas e você pode, tudo que tem que perguntar. E não, aí... pode ficar à vontade, aqui a gente... Então, mas a gente vive em sintonia. É como a Isabel estava dizendo, que você tem, nós estávamos falando antes, né, Sim, disso, fora do ar. Fora do Você ar, vê o que é sintonia. Nós estamos em né? sintonia. Nós nos rotulamos, né? Ou a maioria das pessoas rotulam outras, né? Então você é evangélico, você é católico, você é umbandista, você é candomblessista, você é espírita, mas espírita para a maioria, como você disse, macumba é uma árvore, quer dizer, macumba nem é pejorativo, né? Mas sabe como é Por que causa do né? ritual que existia dos escravos naquela época, à sombra de uma árvore frondosa que se chamava macumba. Olha, eu não conhecia. Então, tá vendo? E aí, eles se reuniam, os escravos, eles dançavam. E eles faziam o ritual deles aos santos que eles, né, serviam. Mas o que eles faziam? Eles simbolizavam esses santos com imagens da Igreja Católica. Entendeu? Sim. Então, Santo Antônio, Santo Expedito, Nossa Senhora. No eles ponham deles, aquelas imagens, e cada imagem da Igreja Católica, devido ao preconceito mesmo, perseguição, né? Sim. Então, a cada imagem da Igreja Católica, simbolizar para eles um santo. Vamos dizer, Inhansã, Mamãe Oxum, Iemanjá. Então, eles simbolizavam. Então, como eles tinham que fazer essas oferendas aos santos e praticar a crença aceita deles, eles renomearam. Eles ficavam em volta do tronco dessa árvore frondosa, e eles dançavam ali em volta, embaixo daquela árvore chamada macumba. E eles eram chamados de os macumbeiros. Então agora, por exemplo, eu sou espírita. Então, era simplesmente mais fácil eu dizer, como eu digo, né, mas sou espírita. Mas eu tenho que dizer, eu sou espírita kardecista. Não o preconceito, para distinguir o tipo de filosofia que eu sigo. Porque mesmo na macumba, na umbanda, na quimbanda, é espírita também, né? São espiritualistas, são espíritos que estão ali. Eu não discrimino nada, absolutamente, eu os respeito perfeitamente. Então eu digo assim, os espíritos trabalham em qualquer lugar. Os espíritos trabalham dentro da Igreja Católica. Os espíritos trabalham dentro da Igreja Evangélica. Porque você vê, isso tem um sentido que você está falando, por quê? Às vezes, eu já fui em igreja evangélica, quando você vai, você começa a abrir, não está abrindo a boca, quer dizer, tá lá dentro. Envolvido com a vibração, o padrão vibratório do lugar. Então, esse negócio de abrir a boca, né, que nós estávamos falando, isso. Ou você está relaxando, está tirando, porque o teu dia a dia, você tem o dia a dia, você vem para cá à noite, né? Então você vem fazer o programa, então você sabe lá o que você passou até aqui, né? Está cansado, ou se aborreceu, se preocupou, quem não, né? Sim. No dia de hoje. Mas aí chega aqui, e como é o tema que nós estamos falando, então nós vamos relaxando. Então você vai ficando molinho, assim, abrindo a boca, então, numa coisa boa. Agora, dependendo do ambiente que você vai, e você começa a abrir a boca, você começa a sentir a diferença do abrir de boca. Eu já fui em ambiente assim que eu me senti mal. Desconfortável. Você começa a ter até dor de cabeça, sem abrir a boca. Desconfortável, tem que sair. É um lugar que eu me sinto mal, Porque pesado, o né? padrão vibratório está baixo.
né? Então, quando a gente tem uma sensibilidade mais aguçada, e por isso que eu digo para todo mundo, estuda assim, com o intuito de adquirir conhecimento, de adquirir um entendimento, porque você só pode dizer que não gosta, que não é bom, ou se é bom, ou que não concorda, desde que você tenha conhecimento. Você tem uma base para discutir. Você não pode chegar para uma pessoa e falar assim, eu não acredito. Não acredita por quê que você não acredita? Sabe? Ignorância, você dizer simplesmente eu não acredito. Eu não acredito por causa disso. E não era. E nós vamos discutir. Que nem uma vez, eu muito não, pode falar. Muito pode falar. passar. Eu tive uma passagem eu fiz um curso, eu sou terapeuta floral, né? E todos os cursos que eu fui fazer para mim, para que eu adquirisse conhecimento, para que eu soubesse do que você estaria falando para mim. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, fui estudar espiritismo porque eu queria saber se aquela pessoa que estava me consultando lá dentro, né, fazendo entrevista comigo lá dentro, e me determinasse qualquer tipo de acompanhamento espiritual específico, eu queria saber o que é que ela estava falando, eu queria entender o que ela estava falando. E para entender o que ela estava falando, se estava certo ou não, eu tenho que estudar, eu tenho que adquirir. Claro. Então, teve uma época que nesse curso eram muitas mulheres, mais mulheres, né? Sempre tem. Então, muitas mulheres estudando os florais. E a professora, também muito sensível, ela percebeu que eu possuía ali uma sensibilidade um pouco mais aguçada. E na hora porque uma recitava o floral para a outra, né? Analisava a outra. E eu era muito rápida nisso, mas é a minha sensibilidade. Então, e isso fomentou sabe aquelas conversinhas de mulher que não tem nada a fazer e tal? E que não sabe nada e acha que sabe tudo e tal. E marcaram um jantar na casa, uma delas marcou um jantar de confraternização e também fui convidada, lá cheguei. Quando eu estava dentro dessa reuniãozinha ali, antes do jantar propriamente, né, no aperitivo, ela sentou assim e falou, bom, agora nós vamos conversar, Madu. Eu falei, ué, o que você quer conversar? Quero saber se espírito existe mesmo. Que negócio. E ela era adepta, assim, de ouvir, de gostar de ouvir, do Luiz Gasparetto. Sim. Ela gostava muito dele. Bom, e daí, né? E ela começou, porque eu não acredito, começou a me inquirir de uma forma muito desrespeitosa. Pejorativa. E ela me convidou para a casa dela, quer dizer, eu achei isso de uma grosseria tremenda. E porque, pela minha educação, eu tinha que ficar ali. E eu falei, o que eu falo? É a dona da casa, é anfitriã. Aí eu disse para ela, assim, foi a única maneira menos grosseira, mas fui grosseira mesmo, né? Mas foi de falar para ela o seguinte: vai até a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que lá tem curso para quem não entende nada de espiritismo. Começa do básico preparatório, e vai estudando por cerca de 11, 12 anos, como eu estudei, para você chegar a um certo entendimento. A partir daí você vai continuar estudando também, porque não para. Claro. Né? Porque o conhecimento é infinito. O estudo é eterno, né? Então, veja, ela ficou chocada. Eu falei, você me convidou para te dar aula de espiritismo, mas você não me fez perguntas inteligentes, você simplesmente está duvidando da minha filosofia. Você está duvidando de mim, me desculpe, você está sendo muito grosseira. Foi assim, para mim acabou o jantar, logicamente, tive que me retirar. Certeza, né? Então, veja, mas não vou brigar com ninguém por causa de religião. Eu respeito todas. E o gostado é que todos vêm brigar com a gente, porque a gente é espírita. Não, mas Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Que é uma pergunta que eu acho que até muitos ouvintes querem saber. Após a nossa morte, para onde vamos? Então, outra dimensão, logicamente. Existe a pátria espiritual, como nós já estávamos conversando. É o seguinte... A gente acorda no momento... Justamente. Como é que é esse processo? Ou é cada um? Cada um, mas acorda, lógico, vai acordar. Não sabemos que hora, né? Conforme o seu entendimento, o seu conhecimento. Então, veja, o desencarne, ele é até menos doloroso, é libertador do que a reencarnação. A reencarnação, ela é muito dolorosa para o espírito. Sabia dessa, né?
A reencarnação nós temos como tarefa, como resgate. Aí você reencarna no Brasil, já pensou? Aí que é resgate mesmo, Aí né? é. Então, Aí é bravo o negócio, né? É uma brincadeira séria, viu, gente? É brincadeira, mas é sério. Tudo que nós passamos aqui no país, né? Quando a gente pensa que está melhorando, as coisas pioram. Então, o que acontece? O espírito, quando ele está na pátria espiritual, quer dizer, é uma outra dimensão, logicamente, né? E ele é assim, olha, por exemplo, eu posso conservar a mesma aparência, você vai conservar a mesma aparência, pode ser. Ou então você vai ter a aparência que você sempre teve, que se identificou com aquela aparência e vai permanecer com ela até a próxima encarnação. Porque essa aparência que eu tenho hoje não é a aparência do meu espírito, é uma aparência plasmada para eu conviver aqui fisicamente nesse planeta. Né? Então, veja. Então, o espírito, quando ele vai reencarnar, ele tem toda uma preparação. Eu vou começar por aí, tá bom? Tá, não, fica à vontade. Porque depois eu acho que você perguntaria isso também, então vamos começar por aí. Sim. Então, ele tem toda uma preparação de estudo mesmo. Ele tem toda a vivência dele de memória espiritual. Ele sabe tudo dele. Nós não, nós sabemos dessa vida e esquecemos uma porção de coisa, né? Não é isso? Coisa ruim, principalmente a gente fala, show, não fui eu que fiz, não me lembro. Então, veja, ele tem essa preparação. Essa preparação, ela deve, assim, permanecer por volta de 20, no mínimo, 20 a 50 anos para ter uma nova reencarnação. Porque nós somos espíritos tão impuros, tão ignorantes. Isso a gente contando no tempo aqui, porque lá o tempo é diferente. Corre mais rápido, né? Mas para nós aqui, vamos dizer, cada 50 anos, vamos pôr, média, né? Mas também tem espíritos que reencarnam compulsoriamente, porque não é programado assim com ele, porque ele é tão atrasado, ele é tão grosseiro, ele é tão bruto, que precisa existir uma reencarnação compulsória para adiantar, ver se adianta, né? Ele é obrigado. É obrigado, é compulsória. Compulsória, assim, ele nem sabe, vamos assim dizer. Porque a espiritualidade não te obriga a nada. Mas existem espíritos tão dementes, vamos assim dizer, tão brutos, tão sem noção de nada, que a reencarnação tem que ser compulsória. Porque a única forma dele evoluir é reencarnando. É tendo experiências na Terra. Né? Aqui nesse planeta, espíritos do nosso nível, porque tem outros planetas que você encarna em outros planetas. Mais baixo ainda. Diz que tem um que está piorzinho, que é mais primitivo que a Terra. Meu Deus do céu. E que eu ouvi dizer, né? Assim, várias reuniões, ouvi dizer, quer dizer, eu sou muito lógica, então eu estou dizendo, eu ouvi dizer, ainda não conversei a respeito totalmente, mas acho lógico isso, que existe um planeta inferior, bem ainda. Primitivo, como era a Terra, né? Bem primitivo. E esses espíritos que não evoluem nesse planeta, que não tem jeito mais, já tem aí 20, 30 milênios de reencarnações, e ele não é. Então a inteligência dele para esse planeta agora, a Terra, que está passando para regeneração, que vai, né? Já estamos em transição, ainda vai demorar, mas já estamos em transição. Esses que não têm, estou falando uma linguagem bem simples, tá? Para todo mundo entender. Para as pessoas entenderem. Então, esses espíritos que não assimilam nada, que não se transformam, não evoluem, ele é inteligente para esses planetas primitivos. Como nós tivemos, não sei se vocês leram, se vocês não leram, leiam, é importante saber, o livro Exilados de Capela. Eu já ouvi falar, achei muito... Então, Capela, né, é um Capela outro planeta. planeta. Então, eram espíritos super evoluídos, mas que não aceitavam. Mas que para nós era a inteligência suprema, que veio para esse mundo nosso para colaborar com a nossa evolução. Esses seriam aqueles seres que vieram no que eram passado, aqui na Terra, do Homem Sapiens. Que a gente vê sempre em documentários, menções. Evoluidíssimos. Você vê há 5.000 anos, 6.000 anos, a inteligência. Tem coisas gravadas. A inteligência. E não é da caverna, não. Depois da caverna também.
Eles são espíritos inteligentíssimos, mas que lá em Capela eles eram rebeldes, eles não aceitavam, né? Não colaboravam, então usavam a inteligência deles para o mal. Então o que foi? Veio para o mundo primitivo, como é o planeta Terra, e eles tiveram que usar a inteligência deles para fazer coisa boa para eles sobreviverem. Eles vieram como alienígenas, como ETs, né? Como... Não, eles... Ou reencarnaram Não, aqui? reencarnaram. Existe a evolução até bilhões de anos. A gente estuda a evolução do planeta desde o Big Bang. Uhum. Né? Eu, pelo menos, tive essa felicidade de ter pessoas, professores, expositores na Federação Espírita, que me deram aula assim no curso Aprendiz do Evangelho primeiro ano, que começaram o curso assim, explosão do Big Bang. Big Bang. Aí começou, como foi formado o planeta e os primeiros seres, as amebas, a multiplicação, é fantástico. O espírito, você tem um nó, né? Dá um nó, porque o espírito ele veio evoluindo primitivamente, quer dizer, a inteligência é uma inteligência, mas não tinha forma. Na realidade, ele foi a criando, gente veio de outro lugar antes o espírito vive na pátria espiritual, lugar dele. Então ele vem para cá, ele reencarna e vamos começar tudo de novo, mas ele já começa do estágio da onde ele parou. Então por isso que eu digo, todo conhecimento adquirido, ele fica armazenado na sua cabeça, na sua memória espiritual. Tudo que você faz durante a Tudo. sua vida. Quando você retorna, você não tem crianças prodígio? É verdade. Como explica? Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, a Madu aqui com mais explicações. Se você quiser fazer perguntas aí, você pode entrar no nosso WhatsApp 998-383869 e ela está aqui tentando esclarecer alguma coisa que você tenha dúvida sobre kardecismo e espiritismo, tá bom? A gente volta já já. Start FM, a rádio que faz a diferença. Start FM. É isso aí, voltamos ao segundo bloco do programa Casa do Mr. Volpe, hoje recebendo Madu Flood. Agora eu acertei, né? Não é gostosinho de falar? Madu Flood. Na escola eu era vítima de gozação com esse sobrenome, mas hoje eu faço questão. Bom, o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio Idealizar e Assessoria de Imprensa da minha querida amiga Meg, a Academia MBM do professor Walter, Pimenta Romã da Val, a Essência da Alma da Cris e da Lúcia, no qual eu esqueci de falar no primeiro bloco, olha, lançando o perfume do Mr. Volpe, que a produção até já tem um perfume do Mr. Volpe que é maravilhoso, né? É um perfume que é unissex, anti-alérgico. Daqui a pouco eu vou sentir o cheirinho, hein? Daqui a pouco a gente sente. E também Seven, corretora de planos de saúde e seguro do Vitor. Bom, a gente estava comentando após a morte, né? Então, após a morte é o seguinte, cada um é cada um. Até parece uma resposta pronta, é padrão. A gente... Eu vou interromper agora você, que eu vou lembrando das coisas assim, a gente vai discernindo, vai perguntando. No Nosso Lar, no filme Nosso Lar, a pessoa, o ator principal, ele morre. O André Luiz morre. Ele é um médico sanitarista. E ele vai para um umbral. Todo mundo passa por umbral? Passa, mas depende do estágio que você tiver de evolução, é o seu umbral. Eu falo assim, o umbral para mim é um estado de consciência. Porque ali você vê... Mas é um estado de consciência. Sabe, coisas Aquilo é uma simbologia do estado de consciência daqueles espíritos que estão ali. Uhum. Se você só pensa coisa boa, ou se você tem conhecimento, você nem fica muito tempo e também vai estar num outro estágio. Você não obrigatoriamente, como está no filme, vai passar por lamaçal, do fogo ardendo e daqueles espíritos te pegando. Não é bem assim. Por isso que eu digo, por que é o estudo do espiritismo
E como a Isabel falou muito bem, interiorizar o conhecimento, vivenciar as coisas boas que você tem que fazer na vida. Nós não viemos para o mundo para sofrer. Aí ele fala assim, você só aprende sofrendo. Não necessariamente. Você sofre por ignorância. Entendeu? Entendi. Mas se você, por exemplo, esse é o meu temperamento, a coisa ruim aconteceu aqui, quem me conhece, está me ouvindo, sabe que eu sou assim, eu não estou mentindo. Aconteceu uma coisa ruim aqui, eu já fico pensando, como é que eu vou sair dessa? Peraí. Eu não fico chorando, me martelando na coisa ruim. Claro que eu sinto, mas eu não vou continuar na coisa ruim. Eu quero sair, tem que ter uma coisa boa, eu vou buscar uma coisa melhor para mim. Então, isso, eu sou assim a vida inteira, desde que eu era criança, sabe? A coisa não dá certo de um jeito, eu procurava outro para dar certo. Sim, né? sim. Mas e o que é isso? Isso é a necessidade de coisas boas, de fazer da sua vida uma coisa melhor no teu dia a dia. Agora, eu ouvi outro dia no evangelho que nós estávamos assistindo, são exemplos, né? A vida é feita de exemplos. Então, no evangelho, a pessoa lá dando falando que nós temos que ter paciência, a tolerância com o outro, né? Nós temos que compreender que todos temos problemas, tem a empatia. Aí a pessoa que está lá assistida, né? Eu falo assim, mas e quando lá no trabalho tem uma pessoa que te atormenta direto? Mas ele não está falando, ele está falando de você, não está falando da sua amiga que está te... Tá falando do outro, né? Entendeu? Mas a pessoa joga a responsabilidade no outro. Não, você é você. Fala assim, eu sou assim porque me fizeram sofrer. Não, fizeram você sofrer, ignora aquilo que te fez sofrer, deixa pra lá, joga fora, coisa ruim vai embora e transforma a sua vida para melhor. Aquilo foi uma experiência que te fez sofrer, que te deu prejuízo, seja lá no que for. Uma experiência para você não fazer mais. Quanto nós já não erramos? Sim, não, todo mundo. Na né? nossa juventude, principalmente. Pois é. Eu que já tenho décadas e décadas nas minhas costas. Então, veja. Se você tem décadas, eu tenho milênios. Nossa, mas tudo é nessa encarnação. Então, quantas coisas bobas, erradas, que me fizeram sofrer, que eu fiz e por inexperiência. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, ler, né? Vamos dizer ler, vai, porque a gente fala estudar, a pessoa pensa que tem obrigação. Não é assim. Você tem a obrigação de ser feliz, vai buscar a tua felicidade. Então, quando comecei a me interessar pelo espiritismo, eu comecei a querer me transformar. Eu comecei a compreender que as coisas só aconteciam por responsabilidade minha. Então eu cheguei para Deus, né, e conversei com Deus, porque Deus é assim comigo, ó. Eu, Jesus e Deus somos assim. Então eu converso com Deus e disse, Deus, eu errei. Porque você fica lembrando, você tem memória? Sim, claro. Né? Não tem amnésia? Então você lembra o passado. Quer dizer, também não é coisa assim, né? Mas é erro. Então eu digo, Deus, eu errei por ignorância. Eu não sabia. Agora que eu sei, eu não vou fazer mais. A gente é adolescente, é praticamente Não mesmo, numa fase né? de ignorância. Ignorar, todo mundo ignora alguma coisa. E quando você não tem uma base firme ali de religiosidade, sabe? Porque a pessoa vai na igreja, mas saiu da igreja, está fazendo tudo ao contrário que ela estava falando na igreja. O pastor está falando, o padre está falando, está todo mundo fazendo assim com a cabeça, sim. concordando e fazendo assim, e bate palma até, e saiu dali. Dentro da sua própria casa é outra história, dentro da sua família é outra história, dentro da sua vida íntima, pessoal, é completamente torto, vamos assim dizer. Então, continua cometendo os erros. Não reflete em cima daquela orientação que foi recebida. O pastor, ou seja lá quem for que está falando, pode até ser que ele não cumpra o que ele está falando. Né? Ele só fala, é daqui para fora. Não é de coração, ele está cumprindo o protocolo. E daí? O que ele está falando, o conteúdo do que ele está falando é que interessa. Você tem que apreender aquilo. Apesar que hoje, eu não vou citar nomes aí, mas você vai em muitas dessas igrejas aí, eles falam meia hora de religião e 1h30 de dinheiro. Com certeza.
São sacos e sacos de dinheiro que saem do helicóptero da cobertura de um certo prédio. Que já foi documentado em vídeo, Pois não é calúnia. Pois é. Então, veja bem, mas o que eu digo é o conteúdo. Por exemplo, eu ponho uma mensagem no WhatsApp para o meu grupo. É uma mensagem, vamos assim dizer, que quer dizer, tem um cunho, tem um moral da história ali. Sim. Outro dia eu passei uma mensagem assim, eu recebi essa mensagem, né? Não saiu do meu coração, mas eu achei que é o mundo que nós vivemos. Precisamos de mais pessoas que abram portas e puxem cadeiras. Porque de puxar tapete já tem muita gente. Eu recebi um esculacho de uma certa pessoa. É mesmo que falou isso? Ela acabou comigo. Mas você sabe que... No WhatsApp, ela levou pra ela aquilo. Quer dizer, lógico, ela tinha feito alguma coisa e achou que eu soubesse. Entendeu qual é a história? Não, eu sei, depois eu sei, depois eu soube. Mas eu tô dizendo assim, verifica o conteúdo, absorva o conteúdo. Então você desencarnou. Então você tem uma vida desregrada, você vive em ambientes Safadeza, essas de coisas. safadeza, de bebida, de cigarro, quer dizer, essas bebidas, coisa da noite, é assim. Então, eu também convivi muito em barzinho, mas eu ia por causa do violão, da música, né? Sim. Mas esse ambiente Mesmo a está... gente, como a gente é adolescente, ia nisso aí, isso também está contando. Influencia. Mas o seu Mas comportamento, depois, depois quando você muda, depois você vai ficando. Sim, mas você, mais consciente, eu, por você exemplo, muda. eu frequentava à noite os barzinhos noturnos, que era moda, né? Sim, eu e violãozinho. trabalhei em casas noturnas. Então, eu trabalhei. violão. Então, você lá bebe um drink, eu bebia o drink a noite inteira. Eu gostava de ouvir música, comia alguma coisa. Mas o ambiente em si, ele já não é Aquela de um coisa. nível elevado. É o seu comportamento que vale ali naquela hora. Eu estou ali, mas eu não sou aquilo ali. Daquela, como se diz? Eu daquela não entrei, trupe. então, eu não entrei naquela libertinagem, vamos assim dizer. Eu não entrei na droga, eu não entrei no alcoolismo, eu não entrei no sexo, sabe? Eu não entrei em nada daquilo. Eu ia para me divertir com os meus amigos, sempre com amigos, para ouvir uma música boa. Tinha música boa, estávamos ali. Claro que outros que gostavam de julgar e fazer achavam que a gente era libertino, que vivia na noite fazendo farra. Mas o que eu digo é a sua intenção. Então você desencarnou. Depende do tempo de vida que você levou aqui. Você fica assim, emocionado com a vida do André Luiz depois do desencarne, que ele ficou no umbral. E, lógico, ele era um excelente médico, era um bom pai de família, assim, de prover família, né? A família. Porém, ele não tinha religiosidade, ele era um cientista, né? Vamos assim dizer, um médico. E era ele e acabou. Ele não tinha esse conhecimento. Então, a partir do momento que ele desencarna e se vê naquela condição de doente, porque ele era médico, mas ele fumava, ele bebia, ele vivia, né, na vida, assim. Sim. Embora sendo casado, tudo. Mas aquilo tudo, ele teve um câncer, certo? No intestino, no estômago, deu metástase e tudo. Então, quando ele desencarna, quando ele recobra a consciência, porque ele ficou 8 anos no umbral. 8 anos. Então, quando ele começa aquele sofrimento a tomar consciência daquilo, do estado dele, e ver que ele está vivo, ele não morreu. Que é o que acontece com todos ninguém nós. morre, né? Só vai para um Ele outro... achou, então, mas ele como médico morreu, acabou, enterrou o corpo, acabou. Ele não tinha esse conhecimento. Como o filho dele depois no filme retrata, mas eu segui como meu pai médico, porque a filha já tem uma tendência de acreditar. Agora, porque ela tinha uma sintonia com o pai. E o pai espiritualmente... A empregada já tinha uma sintonia, também. Ela tinha uma sintonia total, porque você ela vê, viu ele. Depois, a mudança, quando ele se recuperou no hospital, né? Porque você vai para o hospital, você tem úlceras, você tem que cuidar, porque é assim, o teu espírito, né? Ele carrega, o perispírito, ele carrega todas as dores.
A doença para te dar no corpo físico, ela está no perispírito primeiro. Então, o teu espírito adoeceu, passou para o perispírito, passou para o teu corpo físico. Olha quanto tempo faz, você está curtindo a doença. Então, é a nossa transformação moral, certo? A nossa consciência de agir na coisa certa, de fazer a coisa certa. Não é por interesse, é desenvolver isso dentro de você. Eu tive uma passagem de fazer o desencarne do meu tio, que se dizia ateu. Mas para mim era o ateu mais cristão que eu conheci, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Para mim, pelo menos eu adorava ele. Quando ele me viu espírita, ele falou assim, ele falava, filha, para com isso, filha. Né, italiano, assim. Filha, para com isso, filha. E eu não queria discutir. A minha inteligência já não me permitia discutir religião, crença com ninguém. Então eu dizia assim para ele, tio, deixa, eu tô vendo como é que é, tô estudando e tal. Eu adorava ele, eu respeitava demais, então eu não discutia. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, qualquer um de nós que morrer, né, desencarnar primeiro, vem falar para o outro, a vida continua. Imagina, e não sei o quê. Tá bom. E ele... Foi primeiro. Mas antes dele ir, ele estava em coma e, por acaso, que não existe, a minha tia não queria saber do boletim, que ela já estava arrasada, que ele já estava, né, com a falência quase toda dos órgãos. Então, ela falou, eu cheguei bem nessa hora, ela falou, vai lá saber do boletim para mim, por favor. Eu lembro, era meio-dia. Aí subi no andar, as pessoas falaram para mim, olha, ela já passou o boletim, mas entra nessa porta aqui, vira à direita, que ela está ali. Eu não conhecia, no Dante Pazanelli. Uhum. Aí eu fui lá falar com a médica, falei, olha, eu sou sobrinha do fulano, eu queria saber, minha tia está lá embaixo, mas ela não está bem. O boletim como está? Ela já foi me dando um avental, uma touca e coisa para pôr no pé, e uma máscara, e vem comigo. Nossa! Aí eu fui. Porque nessa hora, parece que você já não é mais você. Eu tinha consciência, mas fui fazendo o que ela mandou. Aí, quando eu me deparo, numa daquelas baias, né, que ficam na UTI, é meu tio ali, todo ligado em aparelhos e tudo pipi. E aí eu perguntei para ela, o que significa isso? O que significa aquilo? Como é que a gente sabe que ele faleceu? Quanto tempo ele tem de vida? Ela falou, olha, ele pode demorar 10 minutos, como 1 hora, 1 mês. Ela falou, depende dele, quer dizer, essa médica não tinha percebido naquela hora, mas ela já tinha o conhecimento espiritual. Uhum. Acho que foi por isso que ela me levou lá. Aí eu falei para ela assim, e ele já estava assim com o corpo assim, a cor esverdeada. Então isso é a falência dos rins, sabe? Aquela coisa. E eu falei, putz, você não vai ficar sofrendo isso 1 semana, mas não vai mesmo. Eu pensei. Aí eu disse para ela, você pode me dar licença? Eu quero conversar com ele. Ela falou, ele está inconsciente. Eu falei, não, o corpo está inconsciente, o espírito está consciente, ele está aqui, eu vou conversar com ele. E aí eu conversei muito com meu tio, pedindo para ele se desligar do corpo, porque veja seu corpo como está. Já está tendo... Ele está lá em pé, está vendo, mas está ligado. Está ligado, ele não tem conhecimento da vida após a morte, ele não tem conhecimento nenhum de nada. Então ele estava ali. Ignorância total, querendo voltar, querendo viver. Eu falei, olha o seu corpo como está, os rins deteriorados, seus órgãos estão falidos. Não fique preocupado, vá em paz. Você foi um excelente marido, um excelente pai. Sua família está segura graças à sua competência. Você é um homem muito querido, eu te amo muito. Repara à sua volta que outros espíritos aqui estão, seus amigos, sua mãe, seu pai, vieram te recepcionar. Vá sem receio. Se liberta desse corpo que já não vai mais te trazer vida. E a vida continua em espírito, por favor. E aquilo tudo, de repente, eu só ouvi assim, bip. E eu
Aí, quando eu olho, tá aquela médica, mais 2 aqui do lado, e a médica com lágrimas. Ela pôs a mão assim e me fez assim, olha, ele acabou de partir. Eles estavam, porque ela pensou que eu fosse ter que desligar os aparelhos, qualquer coisa, e elas ficaram tudo em volta para me segurar. Sim, claro. E ouviram, porque eu falei em voz alta com ele. Então, aí eu falei, nossa, eu fiz o desencarne do meu tio, eu saí de lá assim, zonza, sabe? Eu falei, bom, e agora eu vou ter que contar para minha tia. Mas você entendeu? Mas são coisas que... mas como? Coincidiu o quê? Entre aspas, coincidência. Eu, uma sobrinha querida, que eu sei que eu era, ele, uma pessoa extremamente querido por mim, que me viu nascer, eu era a coisinha dele, né? Então, é uma pessoa que eu amava e que ele confiou. Passaram-se meses, menos de um ano, uma amiga que nem sabia da história falou assim, você teve um tio que era assim, a profissão dele era essa e tal, o apelido dele era tal? Eu falei, teve, você conheceu meu tio? Não, é que lá no centro ele mandou um recado para você para dizer que a vida continua. Você precisa de prova? Eu nunca pedi prova para Deus. Nunca pedi prova para espírito nenhum. Não chore. Nunca pedi prova para espírito nenhum. Você entendeu? Eu nunca fui num centro para receber uma mensagem psicografada dos meus entes queridos que já se foram. Porque eu digo assim, o ciclo de vida deles aqui, a tarefa deles aqui terminou. Nós agradecemos a eles. Mas terminou, vamos vibrar, vamos fazer prece para que eles entendam, compreendam a sua nova condição de vida agora, que é o desencarne, que eles percebam a ajuda da espiritualidade, que são seus amigos, gente que eles conhecem, sim, claro. Mas que não enxergam devido à ignorância. Então, o desencarne é doloroso, vamos assim dizer, para quem fica, e para o espírito que não tem entendimento, mas no sentido assim, doloroso, não fisicamente, vamos assim dizer, porque os fios são desligados. O espírita, ele pede, por exemplo, eu quero ser cremada, né? Então, no espiritismo, eles pedem 72 horas para você ser cremado. Né? Porque são essas 72 horas que o espírito precisa da conscientização, que aqueles espíritos amigos que convivem conosco, nós temos espíritos que a tarefa deles aqui na Terra, como espíritos, é igual a nossa, é ficar junto com a gente. Coitado, o meu já deve estar desesperado, que meus amigos. Entendeu? Não, eles convivem, a tarefa deles é estar conosco, é trabalhar junto conosco, é orientar a gente, é proteger a gente. A minha irmã vive dizendo assim, olha, o teu anjo da guarda deve estar com os 2 braços, perna arrebentado todo. Tanto que eu caio em câmera lenta. Tem alguma pergunta aí, você, produção? Eu vi que você passou. Olha, eu vou pegando... Eu acho que os meus estão de férias, mas não estão, não. É você que está de férias deles. Eu tenho uma pergunta que, assim, a gente ouve muito falar no espiritismo da questão da reencarnação, que a gente já vem pra cá já com uma missão pré-estabelecida. A gente já sabe, já vem pra cá, já tudo programado, do que vai acontecer desde a hora que você nasce até a hora que você vai morrer. Mas tem como mudar isso? Claro. Tem como mudar o destino, você alterar o livre-arbítrio, alguma coisa? Você concorda que na espiritualidade você está livre, né? A sua mente está livre, a sua memória, você tem memória todinha da sua existência milenar, ou de vários milênios. Então, o que acontece? Existe na espiritualidade vamos dizer, a combinação. Então, são espíritos afins e não afins, que têm resgate um com o outro. Vamos que eu matei você, ou usurpei, fiz qualquer coisa. Mas a minha tarefa, como eu fui a criminosa, vamos assim dizer, entre aspas, eu faltei com você, eu lhe devo um reparo. Então nós podemos ali, claro, espíritos superiores a nós, né, que comanda, porque a gente tem que ter um chefe, porque senão a gente faz bagunça mesmo.
Então, ali é tudo combinado, combinado assim, olha, vocês são assim, lá dentro todo mundo fica bom, sabe? Todo mundo fica bem. Porque ali todo mundo quer se ajeitar, tem uma consciência, e tem espíritos que ficam, não quero saber, e vai até que ele entenda e ele peça, entendeu? E tem os compulsórios, mas isso é outra história. Então, o que acontece? Somos todos ali conhecidos, velhos conhecidos, vamos dizer, da era medieval, seja lá de onde for. E trazemos isso, e vamos reencarnar juntos. Eu acredito que o resgate mais difícil para nós é o familiar. São todos se reencarnarem na mesma família. Então, vem aqueles espíritos amigos e vem aqueles não tão amigos, mas que na espiritualidade estavam concordando com tudo. Realmente, eu errei. Nós erramos, ele errou, mas ele vai... Não, agora vai... Então, você tem toda uma orientação. É o estudo. Você estuda espiritismo, você estuda para uma faculdade para você depois praticar, não é isso? É a mesma coisa. Então, tudo ali é elaborado e demora. A preparação para a reencarnação demora 30 anos, demora 20, demora 50, depende da evolução, né? E vem todos juntos. Então, nós sabemos qual é a tarefa. Mas a tarefa principal é o quê? Reconciliação espiritual. Administrar as diferenças espirituais que nós temos, que todo mundo é diferente, mas tivemos desavenças. E cultivar respeito e desenvolver o amor. Para esse resgate ficar completo. Resgatei minha dívida moral com você, porque a dívida é moral. Então, resgatei minha dívida moral com você. Mas, quando a gente reencarna, a gente esquece. Tem um véu do esquecimento. Então, o espírito, ele conserva na memória dele o passado. Porém, ele tem aqueles relances? Né? Aí você olha a pessoa e fala assim, não fui com a cara dessa pessoa, mas eu nunca vi essa pessoa. Não é? Acontece muito, isso. muito, acontece muito. Mas Bate por o olho, quê? Mas vem na memória, tá lá. Mas a pessoa se vem tudo nítido, nossa, vai dar um... Você fica louco. Vai né? dar, não, e Enlouquece, vai dar né? uma encrenca desgramada, né? Pois é. Entendeu? Então, o que acontece? Nós esquecemos, mas no íntimo nós sabemos que nós temos que buscar reconciliação. Está no Evangelho. Reconcilia-te com os teus inimigos enquanto caminhas junto dele. Então todas essas pessoas que a gente, por exemplo, que eu tenho conhecimento, que ele tem conhecimento, que você tem conhecimento, são pessoas que Do nosso de um convívio. passado E ou todos- remoto ou e muita- recente. E uma parte muito grande desses que convivem com a gente são espíritos amigos que estão colaborando com a nossa reencarnação, para que a gente não caia. Então nós temos, vamos dizer, meia dúzia de pessoas que precisam de policiamento, porque senão o negócio vai desandar. Mas existem centenas e centenas, que eu falo, são anjos que Deus coloca na nossa vida para nos dar força e sustentação para seguir adiante. Porque é engraçado, Madu, porque tem às vezes pessoas que passam pela nossa vida, às vezes você tem uma amizade com a pessoa, ela fica durante um tempo com a amizade, depois ela some. Vai, desaparece. Mas ela fez o que ela tinha que fazer. Ela deixou alguma coisa dentro de você, outra coisa boa, coisa ruim. Muita gente, porque fala assim que eu, por exemplo, como espírita, ouvi várias vezes que o espírita, quanto mais conhecimento ele adquire, mais solitário ele fica. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade tão grande que a gente não vai conviver só para discutir e provar alguma coisa para alguém. A gente quer viver em paz. E se a gente não alimenta esse instinto do outro, não interessa para ele. Aí ele some. Ah, que bom. Entendeu? Ele some, você não precisa mandar ele embora. Então, e tem aqueles que vêm só para aquilo, servir e passar. Jesus fala, serve e passa. Se alguém não quer te ouvir, não te aceita, sacode o pó da sandália, vira as costas, segue em frente e não olha para trás. Você mostrou quem você é. Ele não te aceita, segue em frente. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente continua com mais a Madu aqui.
E na volta a gente vai estar com ela, Nanda Roveri, aí dando as dicas de teatro. Hoje ela tá num lugar muito legal. Ela tá lá no Pimenta Romã, lá que tá tendo show de jazz. Que Daqui delícia. a pouco a gente vai falar com ela aí. A gente volta já já. Quem faz a diferença? Start FM. É isso aí, voltando aí com o terceiro bloco do programa Casa do Mr. Volpe, ao vivo aqui pela sua Start FM. Hoje recebendo a Madu Flood, que está explicando um pouquinho o que é kardecismo, o que é o espiritismo. Bem, agora a gente vai com ela. Ela que dá aquelas dicas maravilhosas, espetáculos de teatro, coisas assim ótimas. Nanda Roveri. Nanda Roveri, tudo bem? Oi, tudo bom, Volpe? Tô aqui do Pimenta Romã, Quinta Jazz. Quinta Jazz. O que tá rolando hoje? Quem que tá tocando hoje aí, Nanda? Então, hoje tem jazz, tem comida boa, nesse lugar aconchegante que a gente conhece muito bem, né? Que vocês também sempre fala pro ouvinte. Sim. E aí eu vim prestigiar a nossa amiga Val, o Zé Pires, né? José Pires. Mas eu também tô aqui com a Adriana Monteiro, que está ajudando a Val na divulgação do evento. E eu falei para ela ficar aqui com a gente, né, comigo, para ela falar um pouquinho do evento, e ela também tem espetáculos que eu gostaria que ela falasse um pouquinho também, o que está em cartaz, então, para ela dar a dica, e depois a gente conversa também sobre ontem, né, no espetáculo que a gente viu, se for possível, comentar bastante. Foi lindo, ontem, né? Ontem foi maravilhoso. Bota a Adriana Monteiro aí na linha, então. Então pera um pouquinho. Vamos lá. Nanda Roveri aí. Oi, Volpe, como vai? Tudo bem, Adriana Monteiro, que tá aí. Querida, é um prazer, viu? Tá falando com você, Prazer com seus ouvintes. Prazer é meu aí. Você tá... Eu tô aqui com a Nanda hoje, a gente veio prestigiar. Ela faz sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, às 20 horas, ela tem um cantinho e ela faz o Pimenta Jazz, que é um trio e que toca sempre standards de jazz e bossa nova, e daí tem uma cozinha gostosa que o Pires comanda, então tem vinhos e comidinhas gostosas e uma música assim num cantinho bem aconchegante. Agora você deixou todo mundo com água na boca aqui. A Pois convidada, a produção aqui, todo mundo com água na boca, viu? Pimenta Romã. Vocês podem tudo terminar de o bom. programa e se vocês quiserem dar um pulo aqui ainda vai estar acontecendo. Beleza. E Volpe, eu vou te dar uma outra dica, pois não. Que é uma peça que chama Hotel Tennessee. Por que esse nome? O Tennessee Williams, ele gostava muito de viver em hotel e de observar as pessoas, então eles fizeram em homenagem ao Tennessee Williams esse hotel que está ambientado numa casa, num casarão restaurado lá nos Campos Elíseos, e esse hotel, ele é habitado por personagens de peças do Tennessee Williams. Então, são 12 peças curtas, eles fazem cenas dessas peças, sendo que os atores, os personagens, eles também andam por esse hotel, eles chegam, vão embora, querem se hospedar, conversam com os funcionários. Então é mais uma... Você entra, é uma peça interativa, que legal, imersiva e passeante. As cenas acontecem nas salas, nos quartos, mas você tem a impressão, assim, a ideia, é isso que eles pretendem, que você se sinta como se estivesse chegando nesse hotel dos anos 1940 para se hospedar. Quer dizer, você faz, o público compartilha com os atores. Alguns momentos. E caiu a linha. Pera aí, vou restabelecer a linha outra vez. Não sei se foi lá ou aqui que caiu a linha. Pera aí. Vamos lá restabelecer. É assim mesmo, né? Ao vivo, gente. Tudo é possível ao vivo. Vamos lá, tá tocando aqui, vamos.
para a caixa postal e estará sujo. Caiu na caixa. O celular dela descarregou, né? Oi! Oi, acho que deu problema na linha, né? É, deu problema na linha. Cuidado com o trem, viu? Espera um pouquinho. Vai daí. Vamos lá, Adriana. Adriana Monteiro. Oi. Caiu. Vamos lá, querido. Vamos lá, continua o que você estava falando. Então você também vai ver cenas corriqueiras, assim, de hóspedes, que são os hóspedes, que são os espectadores, também junto com as personagens desse dramaturgo norte-americano. Aham. E tem peças mais famosas, outras nem tanto, do público. Certo. Mas é gostoso, você entra nesse hotel e vivencia um pouco toda em New Orleans, né, em Nova Orleans. Certo. E na década de 40, e você pode passear com a Blanche Dubois, de um bonde chamado Desejo, com a Meg. Nossa, que Gato legal. em Perto de Cinco Quente. É muito interessante, assim. Interessante. E vai estar em cartaz de quando a quando? Olha, fica em cartaz, talvez eles até estendam a temporada, até 30 de setembro. Ah, que legal. Pô, Num lugar, Volpe, que chama Casa Donana, na Rua Guaianazes, 1149, nos Campos Elíseos, faz esquina com a Alameda Nortman. Tem manobrista, é seguro, tem segurança, é uma casa bonita, tem um orquidário, você também pode conhecer essa casa. Que legal. E sempre às quintas, às 20 horas, sextas, às 21, sábados e domingos tem 2 sessões, sábados às 7 e às 9 da noite, domingos às 5h30 e às 7h30. Ah, eu vou combinar com a Nanda Roveri lá para ir lá assistir. Fiquei muito interessado, viu? Venha. E os preços são bons também, 30 e 15. Ah, que ótimo. Legal, então. E esse grupo de estudos, ele surgiu, quer dizer, essa peça, ela se originou num grupo de estudos do grupo Tapa, que é um grupo já tradicional de teatro. E daí o Brian Penido, que é Ross, que é um dos atores, ele então deu continuidade e resolveu montar a peça com a companhia dele. Muito legal isso, hein? Chama Muito legal. Fia Boa Vista. Legal, então. Boa dica, hein? Boa Tô te dica. esperando. Não, vou combinar com a Nanda aí, a gente vai lá, com certeza. Tá bom, querido, tá bom. Muito obrigada. Obrigado você, Adriana Monteiro. Beijão. Vamos voltar aí com a Nanda Roveri pra gente comentar. Nanda Roveri. Atenção, Nanda Roveri. Acho que desligou. Não, tá ligado aqui Tá. ainda. Nanda. Alô, Oi. Nanda? Nanda. Oi, estou aqui. Legal, então. Bom, vamos comentar da peça musical, do espetáculo musical N, né? Que a gente teve a oportunidade de ir ontem na coletiva de imprensa e depois a gente assistiu um ensaio aberto, né? Mas você viu que menininha mais talentosa? Nossa, muito. Ela roubou a cena, deu um show ali, né? É porque a história de uma órfã, né? Que ela é maltratada no orfanato e um milionário chama ela para passar o Natal na casa dele. E aí eles se encantam um pelo outro, né? E amizade muito bonita entre os dois, né? Essa Sim. amizade muda a vida da menina e muda a vida desse senhor, que era muito solitário, né? Com certeza, com certeza. Com músicas muito bacanas, você viu, né? Cenário, luz, figurino. Não, cenários maravilhosos, figurinos também muito legal. O Falabella, então, tá dando um show ali, né? Tá emocionando, né? Principalmente a cena que ele faz com essa menina, né? Nossa. De amizade. O pai que ela nunca teve, né? Exatamente. Ele saiu daquele tipo que ele sempre fazia e tá fazendo uma coisa totalmente diferente, né, Nanda? Ah, eu acho que ele tá fazendo um senhor, assim, muito emotivo, né? Ele Sim. passa que da solidão esse senhor aprende a viver a vida com mais amor, né? Porque viver sozinho com muitos empregados
não é fácil, né? Não. E aí essa menina é a luz que faltava na vida dele, né? Pois é. Agora, um outro espetáculo que a gente assistiu também, que foi na sexta-feira passada, foi Casa de Bonecas 2 com a Marília Gabriela, que foi super simpática depois com a gente, né? A Marília é simpática, ela gosta muito do que ela faz, né? Ela pelo menos, ela sempre atendeu muito bem, sempre veio atendendo as pessoas bem. E ela faz com muito amor, isso que eu acho que é importante, né? Com certeza. Interessante também sobre a mulher, né? Sobre o universo feminino, a mulher que acaba abandonando a família porque ela está infeliz e ela vai tentar viver uma vida mais independente, né? Realizar seus sonhos, desejos. Claro que ela é julgada pela sociedade, mas ela vence, né? Uhum. Os percalços. Agora, uma outra pré-estreia no qual você teve, e infelizmente não deu para mim ir, foi O Grande Cometa de 1812, né? Pois é. É uma história de amor, né? Inspirada na Guerra e Paz. São capítulos do livro, né? Guerra e Paz, da história Guerra e Paz. E fala do amor entre uma jovem, né? E um homem. Mas aí ele tá na guerra, depois ela se apaixona por um outro que é casado. Enfim, né? Todas essas dificuldades. Mas ela acaba encontrando também a amizade e a compreensão, porque é Natasha e Pierre, né? E o Grande Cometa de 1812. Tá então, certo. quando ela conhece o Pierre, ela começa a ter mais a compreensão da sociedade, né? Porque mulher, você imagina, né? Numa época complicada, né? Que se apaixona por uma pessoa comprometida, imagina o que é isso. Agora tem um outro aqui do grupo Sátiros, né? Então o grupo Sátiros, ele fica ali na Roosevelt, pertinho ali da Consolação, né? Não. E eles prezam muito pela diversidade. Eu acho que no mundo que a gente está tão violento e ainda tão preconceituoso, eles fazem espetáculos que valorizam a diversidade e mostram que na vida da gente o que vale é o amor, né? O Sim. amor, a amizade e o respeito. É o que eu sempre falo. Você não precisa entender o outro, a vida do outro, mas você tem que respeitar para você ser respeitado. Então eles têm vários espetáculos, Transex, que fala ali sobre a vida na Praça Roosevelt, né? Com travestis, com travestis, pessoas que estão tentando a felicidade através do amor mesmo, através de coisas que às vezes as outras pessoas não entendem muito, né? Mas é bem legal conhecer ali todo esse universo. Inclusive, numa dos espetáculos tá a Nicole Puzzi, né? Que é o Transex. É homenagem à Pedra de Córdoba, né? Que ela faleceu faz uns 3 anos e ela era diva da Praça Roosevelt. Entendi. E feito em homenagem a ela esse espetáculo. E agora a Nicole Puzzi, né? Que ela foi sucesso, né? No cinema eu conheço ela, é uma querida amiga minha, viu? É uma atriz, muito boa atriz também. Sim. ícone, né? Do cinema Boca do Lixo, né? Que ele chamava aqui em São Paulo. Na época. Agora tem um outro espetáculo também muito interessante, que é A Visita da Velha Senhora, né? Que é com a Denise Fraga. Sim. Que tá no Sérgio Cardoso, já teve no SESI. E o Tucandrada também. Ela saiu de uma cidade, né? Ela era apaixonada por um moço e ela foi traída, foi desrespeitada por esse moço. Ela acabou casando, se enriquecendo, e ela volta para essa cidadezinha falida para se vingar do ex-namorado, né? Do amor dela, da vida dela. E aí a cidade, como está muito pobre, ela fala que ela vai resolver o problema da cidade, mas eles precisam matar esse moço. E aí o que vai acontecer, né? Só assistindo ao espetáculo mesmo, no Sérgio Cardoso. Então ela é muito amargurada, né? Pela vida. E aí mostra essa coisa do desejo humano pelo poder, pelo dinheiro, né? Porque... Alô? Se isso é verdade ou não, tem que assistir a peça. Denise Fraga, na minha opinião, no melhor trabalho dela. Tá certo. Caiu a linha outra vez. Oh, meu Deus do céu. É o lugar que ela tá lá, cai a linha. Eu vou ligar outra vez aqui, vamos ver.
Não tem jeito. Ao vivo é assim mesmo. Vamos ver aí, tô restabelecendo aí só pra gente encerrar com a Nanda Roveri. Oi, Nanda, caiu a linha outra vez. Tem que ficar no lugar exato aí pra não cair, hein? Não, eu tô aqui na frente do Pimenta mesmo, aqui na Lorena. Mas ó, essa telefonia, né, às vezes ela falha mesmo. Pois é. Bom, a nossa homenagem de hoje é para Renato Borg. Que tá com mulher no Rio de Janeiro. Na pré-estreia. Renato Borg, que começou no Teatro Oficina do Zé Celso Martinez Correia e com mais de 80 anos está inativa, né? Pois é. Com muito talento. Já fez teatro, novela, cinema, eu não tenho certeza se ele já fez, mas enfim, está lá no Rio de Janeiro fazendo sucesso com mulher. Legal. E como tem música do Caetano, o Caetano foi assistir, se eu não me engano, na semana passada um espetáculo. Legal. Bom, Nanda, seu endereço, seu site. De Olho na Cena, www.deolhonacena.com.br. Tá. Então a gente vai para um breve intervalo comercial. Obrigado, Nanda. Até semana que vem com mais De Olho na Cena. Obrigada, Volpe. Obrigada para todo mundo. Tchau. Tchau. www.deolhonacena.com.br. A gente volta já já. É isso aí, voltamos com o programa. Voltamos é bom, hein? Depois a gente fica batendo papo aqui, né? É que a gente fica batendo papo aqui, então estamos no último bloco do programa, Madu. Que pena, né? Passa tão rápido, mas o convite para retornar já está feito, hein? Está feito. Porque é um assunto assim extenso demais. Extenso, que se fosse, a gente ficava a noite inteira aqui, né? Falando sobre isso, não chegava num denominador comum, né? A gente até não chega nunca no final, é infinito, né? É infinito. Exatamente. Então, eu quero te falar agora aqui, ó, acabei de receber a minha sobrinha Renata Flude. Renata! É minha sobrinha neta, ela é filha do meu irmão, tá aqui assistindo a gente, ó. Renata, um beijo pra você. E beijo pra você também, viu, querida? Obrigada. Ela fez uma foto aí da foto, ficou muito legal. Obrigado. Tá gostando do assunto, né? O que a gente estava comentando mesmo antes de... Então, aí você estava falando do desencarne, ele perguntou para nós sobre a programação nossa de reencarnação e que existe realmente, que infelizmente quando nós reencarnamos esquecemos e os nossos instintos, as nossas tendências, né, espirituais falam alto. Então, às vezes, você quer ser amigo do outro, quer se dar bem com o outro, mas tem alguma coisa que te impede, sabe? Então, é o instinto falando mais alto. Então, a gente não pode ser fatalista com essas coisas. Quando você percebe que você quer se amar, ou que você quer se dar bem, que você quer ser amigo e não consegue, procura dentro de você se modificar. Procura, não é o outro que vai mudar para você ficar bem, é você que se transforma, né? Então, a partir do momento que você se transforma como? No modo de tratar o outro, no modo de olhar o outro, ele também muda com você. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta até curiosa. O espírito desses grandes ditadores, tipo Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, Stalin, que foram grandes carniceiros da história, eles vão para algum lugar especial? Porque eu já ouvi histórias, não sei se é verdadeiro ou não, que Hitler está em um local isolado porque ele matou uma multidão. Eu não sei se é verdade. Isolado? Isso. Eu não acredito. Porque eu ouvi falar. Olha, eu sou assim, é uma coisa comum de se dizer. Deus nos dá um livre-arbítrio. Então você semeia aquilo que você quiser. A colheita é obrigatória. Você não vai semear espinho e colher rosa. Não é isso? Hitler, com toda a inteligência que ele teve, ele utilizou para o poder, para o mal, para a manipulação, para o
genocídio, né? Então a gente pensa ainda quantos Hitlers nós temos em menor escala aqui entre nós, que morre gente todo dia por causa disso, por causa de uma caneta, né? Que tem a caneta na mão e faz o que quer. Então veja, isolado, eu não acredito que espírito algum fique isolado. Eu ouvi falar isso. Porque senão as leis de Deus não seriam verdadeiras, ou estariam distorcendo ou contradizendo as leis divinas. Deus nos dá a liberdade de fazermos o que quisermos e as consequências nós vamos responder. Então são as consequências dos nossos atos que vão nos dar mais experiências de continuar ou não fazer mais. Eu acredito que todos esses ditadores, e que nós temos ainda tantos ditadores ainda aqui já encarnados, quem não garante que eles já estão reencarnados aqui num deles? Pois é. E que estão agindo talvez numa escala mais tímida, vamos assim dizer, não tanto quanto o Hitler agiu. Quem garante que ele já não reencarnou? Que talvez até tenha reencarnado compulsoriamente. Ninguém garante isso. Então, mas a gente deduz que todos nós temos a oportunidade de transformarmos, de nos transformarmos. Todo mundo vai ter oportunidade de refazer a sua própria vida. Ou você agora, aqui, encarnado, você, encarnado, erramos para... O que está errado? Bom, então vamos começar de novo do modo certo. Vamos ver por aqui ou por ali e vamos transformando a nossa vida. Não é assim? Sim. Concordo. Não é? Então, isso é espírito. Nós, espíritos encarnados, estamos agindo assim porque estamos sendo coerentes. Mas também existem esses desencarnados, logicamente eles ficam muito mais tempo desencarnados, mas estudando, trabalhando, revendo seus próprios atos. Mas não que ele vai ficar isolado. Cadê a evolução do espírito se ele está isolado? Então, isso por isso mesmo que eu estou fazendo essa pergunta. Porque então, e a gente não sabe em que condição ele reencarnou. Né? Olha, existem assim reencarnações de espíritos tão inteligentes, tanto quanto ele foi e outros tantos, que utilizaram a sua inteligência para o mal, né? Porque isso é mal. O que ele fez foi horrível. E que quando reencarna totalmente inválido. Que só o cérebro funciona, mas nada mais funciona. Ele fica preso no corpo físico para rever só na mente tudo aquilo que ele está vendo hoje, a Terra, o mundo, e raciocinar em cima daquilo. Isso é uma suposição, né? Que pode acontecer, dele ficar totalmente impossibilitado de qualquer coisa. Então, ele só pensa. Porque está pensando, você pensa que um espírito... Você já visitou alguma vez as colônias dos Hansenianos? Não. Então, os Hansenianos, tem gente que se consegue sobreviver, se cuida, se recupera e tem controle da doença. Tem outros que a doença, quando chegou na colônia, lá no hospital, chegou já em estado avançadíssimo e foi sendo amputado. É claro, né? A hanseníase. Então vai sendo amputado. A partir do momento que eu cheguei a ver, né? Eu estou falando pelo que eu vi. Houve a amputação que só ficou o tronco e a cabeça. Então veja, você olha para aquele espírito e talvez você nem consiga imaginar o que aquele espírito fez no passado para que no presente ele estivesse naquela condição. Quer dizer, tem uma consequência. Que nem falar ele falava, mas percebia tudo, olhava, fazia o movimento de um sorriso, porque a gente visitava a colônia e ia lá dar passe, levar alimento para eles, e ia no hospital dar o passe neles, né? Uhum. Então ficávamos ali fazendo companhia. Aí você vê o espírito, que se tem uma mosca aqui, um mosquitinho, que você não faz assim, automaticamente você afasta a mosca de você, ele não pode.
Eu tenho uma pergunta aqui, Madu. Ela tá falando, boa noite, Madu. Minha filha linda, de 32 anos, desencarnou do nada. Me fale algo lindo, por favor. Sou Maria. Maria. Ela desencarnou tem 2 anos. Ah, Maria, querida, acho que eu sei quem você é, Maria. Eu nunca entrei em conversa com você, se nós estivermos falando da mesma pessoa. Nós nunca vamos do nada. Nós simplesmente vamos. E quando assim, vamos assim, na simbologia do nada que você está falando, que bênção! Que bênção! Um espírito evoluído, que não sofreu dor, que não sofreu tortura, não ficou anos numa cama, e a família também que sofre junto, que tem o mesmo resgate junto, né? E a sua filha, você diz do nada, quer dizer, de repente estava com você, de repente não estava mais. É aquela morte que você deita, dorme e vai Talvez, embora. não sei o detalhe da Maria. Mas essa é uma boa morte, né? A gente fala boa morte no sentido que o corpo físico não sofreu e, por consequência, o espírito não sofreu. É um espírito evoluído, que chegou o momento dele ir, ele simplesmente foi. Ele aceitou. Como uma vela que apagou, ele aceitou. Então. Ele aceitou, porque no momento que nós estamos desencarnando, pode ter certeza absoluta que nós temos consciência disso. Mesmo que não tenhamos conhecimento profundo sobre o espiritismo, porque até espírita que tem conhecimento profundo chega na hora de desencarnar, morre de medo, viu? Tem muita gente assim. Mas esse espírito simplesmente foi, fechou os olhos, dormiu e foi. Então foi em paz, cumpriu com a tarefa dela. A tarefa dela foi 32 anos, fez todo mundo feliz, foi uma ótima pessoa. Que bom, um anjo que veio para a Terra, encarnou para trazer coisa boa para vocês, para ensinar alguma coisa para com quem ela conviveu, para fazer com que também você, sua família, reflita sobre o que é morrer, o que é a morte, o que é desencarnar, existe vida após a vida. Tudo isso faz com que a gente reflita. Então nós temos que ter de todas essas experiências lições para a nossa vida. Eu tenho certeza que a sua filha está maravilhosa, como ela sempre foi. Ela não sofreu, ela simplesmente entendeu espiritualmente que chegou o momento. E naquele momento ela tinha espíritos, amigos, protetores que ajudaram a tirá-la do corpo físico e levar embora. Tranquilo, fica feliz, minha amiga, fica feliz que você tinha um anjo do teu lado e ele vai continuar do teu lado sempre, te acalentando, te abraçando, te dando carinho. Pode ter certeza disso, amiga. Que bom, que bom. Agora, uma outra questão que todo mundo comenta, todo mundo fala, que eu sempre ouço falar, o suicídio. Quem vai lá pra cima sobre o suicídio? Tem aquele suicídio voluntário que aparece no filme. Que a maioria de nós, né? Que aparece no filme lá, Nosso Lar, que é aquele suicídio que a gente... Como André Luiz, foi um André suicida. Luiz, ele foi recebido como suicida. Ele E questionava, ele falou, imagina, eu morri de suicida. doença, eu não me matei. Claro então, que você morreu. Agora, tem aquele que dá um tiro na Não. cabeça achando que acabou tudo. Acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o problema. Eles vão pro Vale do Suicida? O Vale do Suicida é uma coisa simbólica, né? Não. A gente fala o Vale do Suicida é porque, vamos dizer, são níveis, né, de padrão, né, vibratório. Então, é a mesma coisa, engenheiro convive muito com engenheiro, advogados convivem muito no seu meio de juiz, advogado, não é assim? Então, o suicida, ele tem lá um tratamento especial. Primeiro, ele tem que ter ele vai ser tratado, né? Mas ele vai ter que ter a conscientização de que não adiantou nada ele tirar a vida dele. Muito pelo contrário, ele agrava Porque ele praticamente cortou o ciclo ele dele, cortou, ele abreviou, ele não cumpriu com o compromisso, porque todos nós aqui temos um compromisso. Você fala assim, minha vidinha é como eu pensava, né? Pô, eu acordo, vou pra escola, eu almoço, eu faço lição, eu durmo. Aí depois eu acordei, fui trabalhar, eu fui estudar, depois eu acordei, fui trabalhar, eu casei e tal. E aí? É só isso?
Então, cada um de nós tem que procurar dentro de si para que estou aqui. Por quê? Mas para quê? E ser útil de uma forma ou de outra, consigo mesmo, sendo útil também aos outros, não é? Então, o suicida, ele, eu vou usar um termo pesado, Não, pode usar. É pesado, mas não é ofensivo, por favor. É covardia. É porque não aguentou a tarefa, peso, né, do negócio, ou né? então a arrogância que esse espírito tem de que antes era muita coisa, e reencarna, porque cada caso é um caso, né? Estou dizendo várias posições. Então, ele reencarna e não é aquilo tudo que ele tem, a lembrança no espírito, ele traz a lembrança. Então, ele é soberbo, ele é arrogante, e ele não aceita essa vidinha, vamos assim dizer. Ele não aceita nada, ele não aceita ser pobre, né? Então, ele simplesmente fala... não tenho nada. A depressão, né? Porque a depressão o quê? É o próprio espírito que não aceita a condição dele estar aqui. E quando o depressivo ele não se reergue, ele não se esforça para sair daquilo, ele não reage, ele vai fatalmente cair no suicídio. Mas, por exemplo, eu tive um problema de depressão muito forte há muitos anos atrás. Então, o que aconteceu? Eu era uma pessoa, de repente, eu me percebi outra. Eles falavam que eu estava doente e eu não percebia que eu estava doente, porque o depressivo, ele não percebe. Mas, de falarem, e aí eu fui procurar médico, aí demorei quase um ano para me conscientizar que eu estava doente. Veja só. Mas, como eu tenho conhecimento espiritual, como eu tenho a doutrina na minha vida, como eu sigo... as leis de Deus, eu procuro seguir, eu não sou nenhuma beata, viu? Mas eu sigo, eu quero estar no bem, eu quero ser boa, eu quero ser melhor, eu quero adquirir conhecimento. Tudo. Então, o que eu fiz da minha depressão? Eu fiquei afastada do trabalho, aí eu descobri que eu era compulsiva pelo trabalho, que realmente eu era, e o trabalho era a única coisa que me dava prazer na vida. Você não pode viver assim, tinha que ser depressivo mesmo, tinha que cair na depressão. Mas o que eu fiz? Fui fazer uma terapia ocupacional, eu sou administradora, né? Então, vivi sempre naquela coisa fria de dinheiro, de dar produção, de mandar nas pessoas, de chefiar, aquela coisa toda, sempre para o patrão, sempre em benefício da empresa. Então, eu não me dedicava a minha vida toda a fazer aquilo que eu gostava de fazer, porque eu nunca tive tempo. Quando eu fiquei com depressão, e que eu me conscientizei, tive uma excelente psicóloga, maravilhosa, que eu adoro ela, vou agradecer ela o resto da minha vida, eu falei que a minha gratidão por ela é eterna. Eu fui começar com terapia ocupacional. Eu comecei a fazer coisas, por exemplo, bonitas. Eu falei, vou colocar o meu lado bonito para fora. Porque eu tenho um lado bonito. Sim, claro. Falei, eu vou colocar meu lado bonito para fora. Aí eu comecei a fazer artesanato, que é coisa bonita, mas só aquilo que eu achava lindo. O mais difícil era o que eu queria fazer. Mas ia lá e fazia. Então, tanto que minhas peças são exclusivas, não são mesmices, porque eu faço aquilo, lindo, aí faço outro. Então, me dediquei a artesanato de todas as formas. Fui estudar, sou esteticista facial formada. Eu fui estudar, mas qual o intuito? De trazer o que eu tinha de bonito para fora. Porque o que eu tinha de bonito, diante das circunstâncias da vida, da necessidade de trabalhar, de viver, de pagar para tudo, eu nunca vivi meu lado bonito. Eu vivia meu lado muito exatas, meu lado muito material, meu lado frio, né? Frio. E eu não tinha tempo para me dedicar a mim. Entendeu? De fazer nada. Então, o trabalho me dava prazer, eu gosto da minha profissão. Claro. Eu sempre gostei, mas e o meu lado bonito ficou sufocado. Então, eu saí da depressão. Saí, nunca tive recaída, tive alta, e eu falava, mas eu não quero ter alta, eu quero continuar. Tá ótimo, vai colocar na vida. Outro dia, uma amiga me perguntou assim, que fazia tempo que eu não via, ela me encontrou no Facebook, e ela me perguntou assim, Madu, perguntou várias coisas, depois eu falei, bom, então, o que é que você está fazendo de bom para o espiritismo?
Aí eu falei para ela, eu estou aqui fora da casa espírita querendo colocar em prática tudo que eu aprendi na teoria lá dentro, para ver se eu aprendi direito. Pronto. E é isso que a gente faz. Agora, o suicida, ele não acredita em nada. A família demora para perceber a depressão dele. Ele esconde da família, ele não fala. E a família está muito preocupada hoje. Hoje que eu falo de 30 anos para cá, 40 anos para cá, a família está muito preocupada em ganhar dinheiro, em dar conforto, em dar estudo. Tudo bem, tem que dar, mas de dar tudo que é do melhor para o filho e não dar o principal, que é o lado humano, o seu lado humano conversando com o lado humano dele. Então, aquilo tudo dá uma solidão. É uma coisa assim, que você pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui tá desculpa, tá um saco. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, ele não encontra ele nada. Ele não é tão feliz que nem o outro que não tem. É um buraco nada, que tem né? dentro dele. É um buraco, porque a carência afetiva dele. Mas ele não entende que ele que tem que se amar. Então, nessa época da depressão que eu tive, eu fui assistir palestra de um amigo, colega nosso da área, né, que eu fui prestigiar a palestra dele, e ele está falando sobre laços de família, espiritualmente falando, materialmente falando. E ele disse uma frase que marcou demais para mim. Coisinha simples, que não significa nada para quem não passou por isso. Falou, só tem carência afetiva quem não se ama. Isso matou tudo, né? Quando ele falou isso, eu quase levantei e aplaudi, sabe? Eu falei, deve ser tudo. É amor próprio que você tem que desenvolver. Mas não aquele amor próprio egoísta. É o respeito por si mesmo, como ser. Eu sempre disse para todo mundo que me ouvia nas aulas, nas palestras, se olha por dentro, veja seu corpo, o funcionamento do seu corpo humano, que coisa maravilhosa, como é que você explica? Como que você explica o cérebro comandar e órgão por órgão, tudo trabalhando sincronizado, se um parar, né, acaba tudo. Então, começa a se perceber como uma criatura, como se diz, assim, sublime. E começa a sublimar tudo que você tem, abençoar o que você tem. Então, uma pessoa que chega ao suicídio, ela não acredita em mais nada, não acredita em ninguém, não acredita nela, não tem vontade. Mas é um defeito? Não, é uma doença. Mas é todo mundo muito preocupado em ganhar dinheiro. Né? Então, eu já tive uma experiência, por exemplo, de uma aluna. Você tem uma sala de aula, eu tinha sala de aula com mais de 100 alunos. A menor sala minha, que era Educação Mediúnica, tinha 80. Então, veja... Então, aprendiz do Evangelho, né? Eu dava o primeiro e segundo ano. Então, que eu estou falando aqui, eu falo em sala de aula, eu converso, chamo a pessoa para uma realidade, sacode mesmo, vamos dar um tratamento de choque, reage, né? No final do ano, a gente tinha por prática, os alunos faziam uma festa de encerramento. Vamos encerrar, vamos celebrar o ano que nós passamos e tal, agradecer e tal. Eu recebi uma carta de uma aluna, de 2, 3 folhas, e escrita à mão, dizendo que eu a salvei do suicídio. Naquele momento tomei um choque, porque eu percebi ali, tive a consciência plena da minha responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. Meu Deus, e se eu tivesse errado? Né? Uma vez ali na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina da Maria Paula, eu vi uma pessoa olhando fixamente para o viaduto. Olha só, eu não tenho nada com isso. Eu só até ando assim, em outro planeta quando eu estou na rua, né? Eu estou assim com outras coisas. Sabe, tipo assim, 6 horas da tarde, eu não sei, eu vim por um outro caminho, porque eu moro ali, né, pertinho, mas eu vim, não sei o que eu tinha que fazer. Aí eu olhei para a pessoa, um cara de quase 2 metros de altura, eu olhei para ele assim e falei assim, você está precisando de alguma informação? Eu pensei que ele tivesse perdido, mas eu vi que ele olhava fixamente para o viaduto.
Mas não tive consciência disso. É tudo uma coisa muito automática que vem na minha cabeça. Doidinha. Não sou normal, tá? Então, eu falei, você está precisando de alguma informação? Ele falou assim, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém que me tire desse dor, desse sofrimento que eu estou sentindo agora. E eu tinha acabado de sair da federação. Eu falei, se eu te fizer um convite para você ir comigo, logo ali na federação, conversar com uma pessoa da minha confiança, porque era homem, né? Eu falei, melhor um outro homem conversar, né? Você me acompanharia? Você aceita? Aceito. Falei, então vem comigo. E fomos caminhando ali do posto, da esquina ali que tem, na Maria Paula com o Brigadeiro, até a federação. E ali fui até o departamento de assistência espiritual e por sorte encontrei o seu Durval e cheguei para o seu Durval e falei, estamos com um problema, mas eu vou entregá-lo nas suas mãos. Ele falou, o que é? Eu falei, eu acho, baixinho, né? Eu acho que é suicida. E está pedindo socorro. Mas o senhor que é homem, para conversar com o homem é melhor, né? Ele tem mais liberdade de conversar. E deixei a pessoa lá, ele falou, Madu, pode ir tranquilo embora que vai dar tudo certo, não se preocupe. Então, são coisas que você tem que agir, por impulso. Eu converso com qualquer um que parar para conversar comigo. Qualquer um. Minha mãe ficava doida comigo. Ela me faz passar vergonha. Conversou, falou, oi, eu estou conversando. E aí... então são coisas que vem de dentro. Você tem que não ter medo, agir naquele impulso com o intuito único de ajudar. Então, eu tive a intuição, que não percebi que estava tendo a intuição, porque comigo eu te expliquei, né, que é no automático, que senão bloqueia. Eu tive a intuição, imediatamente já o encaminhei para poder. É a única coisa que eu pude fazer naquele momento. E nessa Luna me escreveu uma carta, que eu tenho até hoje guardada, agradecendo, porque o espiritismo para ela foi o último recurso. E que as minhas aulas, porque eu falo sobre reforma íntima, transformação moral, as minhas aulas para ela tiraram ela do fundo do poço e me fizeram com que ela entendesse que tudo vale a pena para continuar, tudo vale a pena. Então é isso que eu falo, você está com depressão, você está triste, você está sozinho, você está se sentindo abandonado, olha, tudo passa, nada é para sempre, basta que você reaja, que você vá em frente, que você busque, está ruim desse jeito, procura uma coisa que fique melhor, vai fazer outra coisa boa. Se falarem para você que você é volúvel, que você muda de ideia toda hora, não se incomode, muda de ideia mesmo, quantas vezes tiver que mudar. Não tem importância mudar, não é vergonha mudar. Você muda buscando sempre uma coisa melhor na sua vida, seja lá o que for. É assim que a gente reage na vida e é assim que a gente vai vencendo todos os obstáculos. Com certeza, eu digo isso por experiência própria. Legal. Ela me trouxe um livro aqui, muito legal, que chama Reforma Íntima Sem Martírio. Hermance de Faux. Hermance de Faux. É o espírito. É esse livro aqui, ó, que é um espírito, né? A Hermance de Faux é espírito, é psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, né? Uhum. Que é um médium. Então tem uma mensagem aqui. Pode ler. Eu gostaria de... Pode ler, claro. Olha, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça para fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as suas imperfeições. Descubra as suas qualidades. Acredite nelas e coloque-as a serviço das suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Hermance de Faux, querida, adoro você. Obrigado. Olha, eu vou ler esse livro. Veio bem a calhar no que nós estamos falando agora, pois né? Pois é. Agora, para encerrar, uma última pergunta. Pode falar. Quando a gente desencarna, por exemplo, eu faço rádio, televisão, tá? Produção também, tudo. A gente continua com essa mesma profissão lá em cima também?
Não é assim, Ou não? profissão, são aptidões que É. nós temos, né? Não é uma profissão, nós temos um dom. E todos os dons que você desenvolve durante todas as suas existências, você jamais vai perder. Então, eu tenho mania, entre aspas, né? Eu tenho o hábito de estudar, falar que você é muito curiosa. Sou curiosa num bom sentido, eu quero saber, eu quero aprender. Aí me perguntam, pra quê? O que você vai fazer com isso? Você vai ganhar dinheiro com isso? É a primeira coisa. É a primeira coisa que pergunto. Eu tenho necessidade de saber, eu tenho necessidade de acrescentar conhecimento em mim. Porque se eu sei, mas eu sempre fui assim, né? Mas hoje eu sei por que eu sou assim. Então, se eu sei que nós estamos reencarnando, que eu vou desencarnar, se Deus quiser, lá para os 80, ainda tem um pouquinho. Não é muito não, tem pouco ainda. Eu tenho bem pouquinho de vida, muito menos da metade do que eu vivi até hoje. Aí você vai, eu vou continuar fazendo o programa aqui, você vai estar por aqui, A gente né? vai conversando, aí você morre de medo, aí fica todo arrepiado. Você não vem puxar minha perna de Então, noite. veja, eu tenho essa necessidade de saber. E depois que eu entendi, dentro da doutrina espírita, o porquê, para quê, e que eu tenho que evoluir, que a evolução é um processo individual, eu não evoluo por você, eu evoluo por mim. A minha evolução vai me dar crescimento, e esse crescimento pode trazer coisa boa, que pode envolver você, que pode beneficiar ele, pode beneficiar todos. Mas a evolução é de cada um, individual. Nós trocamos experiências. E o que eu faço com essa troca de experiências compete a mim, como compete a você. Né? Cada um no seu estágio evolutivo. Não é isso? Então, a partir do momento que eu aprendi, e que a gente vai vendo os dons das pessoas, que elas têm dons, que elas transformam o mundo com seus dons, né? Aquelas crianças superdotadas, aquela coisa toda, tudo é conhecimento do espírito, da memória do espírito. Então eu disse outro dia, eu quero desencarnar com uma bagagem muito maior do que a que eu trouxe. E a única coisa que eu vou levar é conhecimento. São as experiências boas que eu quero viver ainda, e que eu transformo também, tudo quanto é coisa ruim, eu transformo em coisa boa, porque eu falo, show, coisa ruim, não quero saber de vocês, já parto para outra, e não quero nem saber. Então, é a partir daí que a gente tem que buscar conhecimento. Eu trouxe aqui esse livro de presente para você com o maior carinho, com o maior carinho. Eu vou ler com o maior carinho. A irmã Citifo é um espírito leve para conversar, mas ela é muito direta, muito objetiva. E transformar pessoas. Mas transformar a pessoa não falando para ela assim, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Não, o seu exemplo. É o que você passa para o outro no dia a dia, o que você orienta, o que você conforta, o que você consola, ou o que você dá de ideias. Você está usando o teu dom, o seu talento também. Porque não tem a parábola dos talentos no Evangelho? O que é que você está fazendo com seus talentos? Então tem aquele que aprende, né, estuda e guarda para si. Então, não é só, estou falando de espiritismo, é tudo. Eu descubro uma coisa nova, coisa boa, eu conto para todo mundo. Vai em tal lugar que você vai comprar um negócio Mas assim, eu também faço isso. Conto para todo mundo. Eu faço isso. Vai lá que a batata lá tá barata. Mas eu conheço gente que sabe, você pergunta, ela fala, não sei. Entendeu? Então, o que ela está fazendo? Isso é um exemplo, né? É simplório, mas é um exemplo. O que você está fazendo com os seus talentos? O que você está fazendo? Você está enterrando seus talentos. Sendo que, na verdade, tudo aquilo de bom que você sabe e que você pode transmitir para todo mundo, tá bom, você está fazendo sua parte. Agora, se eles vão aproveitar para um lado, para o outro, se não vão virar as costas, problema deles. É o que a gente está fazendo aqui, né, Madu? É isso aí. Eu digo assim, eu falo, eu oriento, eu chego para a pessoa e falo assim, a pessoa pergunta as coisas para mim, normal, isso. Mas eu acho, olhando para esse lado, é assim, conversando.
Mas está pedindo uma orientação. Mas eu estou lá falando 1000 coisas, assim, dando 1000 oportunidades, direções e tal. Aí eu posso até concluir, depois de tanta conjectura, eu posso chegar e falar, olha, mas se você fizer isso, assim, vai dar isso. Aí a pessoa não concorda comigo. Então, por que perguntou? Pois é. Madu, nosso tempo já está urgindo. Obrigada, viu? Eu vou fazer um bate-bola rapidinho com você, tá? Antes de você dar sua mensagem final aqui. Amigos. Amigo é para se guardar dentro do peito. Nem sempre ele está perto, nem sempre ele sabe que é seu amigo, que você é amigo dele, né? Nem sempre ele sabe que é amigo também. Mas amigo, eu hoje tenho consciência de amigos diferentes do que eu tinha na juventude. Meu amigo é Deus, são os espíritos que convivem conosco todos os dias, são meus amigos íntimos, eles que sabem de tudo de mim, tudo. Eu não preciso nem dar desculpa para ele, porque eu já sei que eu vou levar bronca. Então, esses são meus amigos verdadeiros. Família. A família é um núcleo evolutivo, né? Da evolução espiritual de cada um. Nem sempre a família são laços sanguíneos, né? Às vezes a família é por afinidade, por respeito, por lealdade. Outro dia eu estava comentando isso com os meus irmãos. Se dentro de uma família não tiver lealdade, não é família. Então é um sentimento, a lealdade é aquilo que une as pessoas, né? Então, famílias que eu admiro são judeus, são japoneses, não é? Que são ali unidos. Você não fica sabendo que um judeu está desempregado. Você não vê um judeu pedindo esmola. Você não vê um japonês desempregado. Isso é união de família. É porque o que afeta um, afeta todos, né? E infelizmente, vou dizer, a nossa cultura ainda não tem são pouquíssimos, eu conheço alguém que tem, né? Vários que tem, mas a maioria não sabe o que é família. Acha que família é aquilo que casar, ter filho, fazer crescer, estudar e pôr para trabalhar. Um sonho. Nessa altura da minha vida, eu vou falar uma coisa muito material aqui, que é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Eu tô até com vergonha de falar. Pode falar, não tem problema. Não, eu só falo assim, qual é o seu maior sonho? Ganhar na Mega Sena. Eu também gostaria. Porque eu realizei sempre tudo que eu quis. Aí você, como assim? Porque uma espírita, né, toda assim, e fala, eu ganhando 30 milhões, 100 milhões na Mega Sena, eu realizo todos os sonhos que você quiser, os meus, dos outros, de todo mundo. Não esqueça da gente aqui. Então, é isso que eu tô falando. Porque você luta todo dia, você trabalha, o teu sonho é o quê? É ter um emprego. Teu sonho é o quê? O brasileiro, né? É ter um salário decente, é pagar seu aluguel, é pôr comida na mesa. Você consegue isso? Você está realizando teu sonho. Então, teu sonho é aquele dia, é hoje, agora. E o que você gostaria de realizar ainda? Eu quero continuar sendo a pessoa que eu construí no decorrer da minha existência, porque eu sou uma construção de mim mesma, né? Eu me reconstruí várias vezes. Então, eu quero continuar sendo, no mínimo, o que eu sou, e daqui para frente eu quero ser melhor. Eu quero ser sempre aquela amiga que você encontra e tem um ombro para te escutar, para te dar para você chorar, ter um ouvido para te ouvir. E não estou falando isso por demagogia, não, né? Não, eu sou hipócrita. Eu quero poder servir o outro quando ele precisa. Eu quero também encontrar um ombro para chorar quando eu preciso. Mas todas as vezes que eu precisei, o ombro que eu encontrei foi a espiritual. Foi quando, e isso eu falo para todo mundo, tudo que você passa na vida, todas as pessoas que você convive, que você ama, que te amam, mas tem um minuto da tua existência que é aquela que você vai deitar na sua cama, bota a cabeça no travesseiro e conversa com Deus. Mas conversa, ele é teu amigo íntimo, ele conhece tudo sobre você. A espiritualidade está a serviço de Deus para nos orientar. E fique atento às respostas daquilo que você pede, pergunta. Porque no dia seguinte vem o sinal, vem a resposta. Então, conversa com Deus, se apega a Ele
Ele põe tudo que você tem para fora. Olha, Deus, está acontecendo isso. É aquela coisa informal, porque Deus é íntimo nosso. Ele conhece tudo sobre você, mais do que você mesmo, né? Então, é isso que eu quero continuar sendo, sabe? Essa fé que eu tenho em Deus, que quem me conhece bem, fala, nossa, sua fé, e não sou nenhuma beata de ficar ajoelhada rezando, não, meu negócio é tete a tete, ó Deus, temos uma conversa séria aqui para dizer, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar. E é assim que eu me fortaleço todos os dias, me reconstruo todos os dias. Tá certo. O recado final aí, uma então vamos fazer uma prece? Vamos elevando agora o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, podendo transmitir os seus ensinamentos, pela oportunidade desses espíritos amigos e protetores sempre estarem em volta de nós, nos orientando, nos dando a sustentação e muitas vezes, na maioria delas, nos protegendo. Que esse momento possa ter sido frutífero para todos aqueles que nos ouviram, que possamos atingir o coração de cada um. Conversa com Deus sempre, sempre, sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Madu, você quer deixar algum contato seu para as pessoas? Olha, tem o meu WhatsApp, tem meu e-mail, eu gosto muito de conversar. O WhatsApp a gente escreve coisinha muito curta, muito rápida. Mas tem meu e-mail que eu gosto de conversar com as pessoas, assim que fica mais registrado, que as pessoas podem falar comigo mais longo, é uma carta, né, que a gente escreve. Então tem meu e-mail que é maduflude, com um A só, porque Madu meu é com 2 As, né, mas no e-mail... No e-mail é um A só. No e-mail é um A só. É maduflude@yahoo.com.br. Pode, se quiser mandar alguma mensagem, quiser conversar, eu respondo, tá? Posso não responder na mesma hora, mas eu respondo. E o WhatsApp é maduflude, né? Só. Tem que dar e tem um número, né? Eu não estou acostumada com essas coisas. É que eu não ligo para mim, sabe? Então é 11, né? São Paulo, 94730-1047. Estou à sua disposição. Fiquem com Deus, que Deus proteja todos nós, reconforte o nosso coração. Maria, você e sua anja, sempre ao lado de Deus, unidinhas, e vamos em frente que está tudo certo. Madu, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um papo assim excelente, Obrigada. Muito instrutivo, muito legal. E reitero o convite para você voltar aqui com novamente. Certeza, a hora aqui que você a gente marcar, a gente vai vem. marcar novamente para você vir, porque é uma coisa. A gente não, é muito assunto. A gente não cansa de falar sobre isso, né? Não cansa. É a vida infinita. Não cansa, não cansa. Obrigado. Obrigada eu, querido. Obrigada eu. Bom, Casa do Mr. Wolf vai ficando por aqui. E lembrando, tem o apoio da Idealizare Assessoria de Imprensa, Academia MBM, Pimenta Romã, a essência da alma. E Seven, corretora de planos de saúde e seguro. Próxima quinta, a partir das 20 horas, ao vivo, mais uma edição do seu programa A Casa do Mr. Wolf. Tchau.